Então, quando a gente fala que o medicamento irá adentrar ao sistema nervoso central e fazer efeito geral, não é que seja um efeito geral. Ele tem um objetivo, que é fazer o aumento das substâncias químicas e neuroquímicas em regiões-chave, e boa parte delas se encontra no mesencéfalo. O diencéfalo. Bom, na última etapa, nós temos o diencéfalo, que é onde nós temos o tálamo e o hipotálamo, por exemplo. O nosso núcleo controlador e secreção de hormônios e outras funções, elas se encontram no encéfalo. O funcionamento do nosso sistema nervoso central, ele é basicamente dessa forma. Então, é importante saber que o sistema nervoso, aonde o medicamento irá atuar, ele é composto do tronco, diencéfalo e telencéfalo. As regiões mais importantes, que é onde o medicamento vai atuar, elas estão quase todas localizadas ali no mesencéfalo. Nós temos lá a substância negra, os núcleos da RAF, lá nós temos o núcleos coérulos, e o tronco é a peça-chave para a atuação dos medicamentos. Então, quem são os maestros, ou seja, os agentes de toda essa comunicação? Quem são as substâncias que irão atuar no nosso sistema nervoso central para mediar essas respostas neuroquímicas? Elas são substâncias químicas que irão atuar como sinalizadoras, e nós podemos dividir, então, essas substâncias chamadas de neurotransmissores, porque eles fazem esse efeito literalmente, porque transmitem sinal nervoso em algumas categorias e substâncias. A gente tem principalmente as aminas biogênicas, que é uma classe de substâncias que podem ser agrupadas porque são todas aminas e podem ser divididas também em catecolaminas e indolaminas. Bom, os neurotransmissores. As catecolaminas são a dopamina, a adrenalina, as indolaminas são a serotonina e a histamina, os aminoacidérgicos, nós temos o GABA e o glutamato, e os colinérgicos, nós temos a acetilcolina principalmente. As aminas biogênicas. Bom, são substâncias produzidas, sintetizadas, que são sintetizadas no núcleo, armazenadas em forma de vesícula, são transportadas pelo axônio, pelos nossos tubos axonais, até a região pré-sináptica, que é onde são mantidas, guardadinhas, até que o estímulo nervoso chegue, libere a vesícula, e assim libere o neurotransmissor na fenda sináptica. Esse daí é o perfil clássico de todos eles. Bom, os neuropeptídeos são armazenados ou transportados. Eles não precisam de liberação de ninguém, porque eles simplesmente são sintetizados e liberados. Agora a gente vai falar sobre a transmissão dopaminérgica. Bom, a dopamina. A dopamina, ela é um neurotransmissor, né, inibitório, derivado da tirosina, produzida principalmente na substância negra, que é a área tegmental ventral e do hipotálamo. Ela ocasiona sensações de satisfação e prazer, e os neurônios dopaminérgicos, eles podem ser divididos em 3 subgrupos com diferentes funções. O primeiro grupo, ele regula os movimentos. Uma deficiência de dopamina nesse sistema, ela pode provocar a doença de Parkinson, que é caracterizada por tremores, a inflexibilidade e outras desordens motoras, tá? E em fases avançadas, pode-se verificar também o processo de demência. No segundo grupo, o mesolímbico, funciona na regulação do comportamento emocional.
memória e reforço positivo das ações. São os mecanismos de prazer. O terceiro grupo, o mesocortical, ele projeta-se apenas para o córtex pré-frontal, tá? Essa área do córtex, ela está envolvida em várias funções cognitivas, na memória emocional, no planejamento de comportamento, no pensamento abstrato, assim como em aspectos emocionais também, especialmente relacionados com estresse, distúrbios, tá? Estão associados com a depressão, no caso, os distúrbios bipolares e a esquizofrenia. Então, aqui a gente tem um esquema que funciona da seguinte forma. O estímulo de recompensa, ele acionado pela alimentação, a proteção, o sexo, experiências vividas positivas, ele é ativado, né? Vai para a área tegmental ventral, localizada ali no hipocampo, no complexo amidaloide, núcleo accumbens, e projetando a sensação de prazer, que por sua vez produz a memória de longo prazo. Então, esse é o processo do estímulo de recompensa que o nosso cérebro produz com a dopamina. A doença de Parkinson. Bom, a doença de Parkinson, ela está associada ao movimento e ela é fruto da degeneração de núcleos dopaminérgicos da região da substância negra, tá? Situada ali no mesencéfalo, que é o principal local. Ele pode ser de origem genética ou surgir no decorrer da vida, sendo uma doença do envelhecimento do sistema nervoso central. Muitas vezes os sintomas eles começam a aparecer porque por irem subindo para o mesencéfalo, que passa pela percepção olfatória na região do bulbo e depois chega até o movimento fino. A levodopa é um medicamento que é tratado, que é utilizado para tratamento da doença de Parkinson, e ela é a dopamina manipulada para chegar ao sistema nervoso central. É uma suplementação para aumentar os níveis de dopamina nesses casos de doença de Parkinson. Com relação aos distúrbios psiquiátricos, normalmente a teoria mais aceita é o excesso de dopamina. Então, utiliza-se os antipsicóticos para bloquear os receptores de dopamina no sistema nervoso central, e daí teremos duas classes de antipsicóticos, que são os antipsicóticos típicos e os antipsicóticos atípicos. Não possui um tipo de ação clássico. O principal papel deles são os receptores serotoninérgicos que controlam o humor. Esses medicamentos, eles conseguem modular o nosso sistema nervoso central. Transmissão serotoninérgica. Bom, a serotonina, ela é um neurotransmissor derivado do triptofano, produzido na RAF mediana, ali no tronco encefálico, e as ações principais que ela visa regular o humor, o sono, a atividade sexual, apetite, o ritmo circadiano, as funções neuroendócrinas, a temperatura corporal, a sensibilidade à dor, atividade motora e as funções cognitivas. Então, assim, a serotonina tem um papel importantíssimo na questão de regulação de todas essas atividades. E a relação direta com os transtornos de humor, transtornos afetivos, ansiedade, medo e sintomas de pânico também, extremamente associada. Com relação à ação dos medicamentos antidepressivos, a maioria desses medicamentos antidepressivos, eles agem produzindo um aumento da disponibilidade dessa substância na fenda. Então, ela possui um efeito modulador geral da atividade psíquica. Ela influi em quase todas as funções cerebrais, inibindo de forma direta ou estimulando o sistema GABA.
A serotonina é a que mais desempenha funções moduladoras, tá? As funções de controle geral de nivelamento, como eu disse anteriormente. E a classe de medicamentos, chamada de antidepressivos, ela envolve o controle da concentração da serotonina. Então, como que chegaram a essa conclusão? Há alguns anos fizeram um estudo europeu onde analisou-se o cérebro pós-mortem de freiras que faleceram no mosteiro e foi verificado que em boa parte com depressão, boa parte delas tinham depressão e doenças neuropsiquiátricas. A conclusão foi que restou demonstrada uma concentração muito baixa de serotonina naquelas mulheres, né, que tiveram histórico de depressão durante toda a vida no mosteiro. Classificação dos antidepressivos. Então, vamos lá. Os inibidores da MAO, da monoaminoxidase. Esses aí, eles são os mais antigos. É uma enzima que degrada as substâncias monoaminas no nosso organismo, e o objetivo da MAO é diminuir a concentração dessas monoaminas. Após a descoberta dos efeitos adversos desses inibidores da MAO, surgiram os antidepressivos tricíclicos. Esses daí eles são inibidores não seletivos de recaptura de monoaminas. Então, nós temos aí o início do efeito de 7 a 10 dias, efeitos adversos e letalidade em doses altas, tá? Com efeito de taquicardia, palpitação, tontura, diarreia. A intoxicação com toxicidade reversíveis de 5 a 10 dias de recuperação, com toxicidade irreversíveis a partir do 7º até o 14º dia. Então, nós temos aí exemplos, né, desses medicamentos. Isocarboxazida, feneuzina, a tranilcipromina, que são irreversíveis e não seletivos. A moclobemida, que é um seletivo irreversível da MAO. A clorgilina, que é um seletivo MAO irreversível. E a selegilina, que é um seletivo da MAO reversível. Os antidepressivos tricíclicos, tá? Esses daí eles vieram substituir os inibidores da MAO. Eles são inibidores não seletivos de recaptura de monoaminas. Então, nós temos as aminas secundárias, terciárias e quaternárias, tá? Secundárias, nós temos a desipramina, a nortriptilina. As terciárias, a amitriptilina, a clomipralina e a imipramina. E as quaternárias, a mirtazapina, trazodona, maprotilina e a mianzerina. São os exemplos de secundárias, terciárias e quaternárias. A ação pré-sináptica dela e o efeito antidepressivo se dá bloqueando a recaptura da monoamina, principalmente a noradrenalina e a serotonina, numa menor proporção de dopamina. A ação pós-sináptica, efeitos colaterais, que varia de acordo com o medicamento. Então, como é que ela faz essa ação? Ela bloqueia os receptores colinérgicos, muscarínicos, a histamina tipo 1, A2 e B, os serotoninérgicos, adrenérgicos e dopaminérgicos. Essa é a forma de ação pós-sináptica, são os efeitos colaterais. Os efeitos em si, eles são anticolinérgicos, produzindo arritmias, taquicardia, constipação intestinal, midríase, elevação da temperatura corporal, retenção urinária, ansiedade, baixa libido, confusão mental, comprometimento da memória, convulsões, síndrome de abstinência por interrupção brusca. Seria, no caso, a insônia, náuseas, vômitos, diarreia, irritabilidade e inquietação motora.
Os antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Nós temos aqui alguns exemplos também conhecidos, né? Que é a fluoxetina, paroxetina, a sertralina, citalopram, escitalopram e fluvoxamina, tá? Que é o Prozac, Pondera, Zoloft, Cital, Lexapro e o Luvox. Como que se dá a ação pré-sináptica desse efeito antidepressivo? Ele bloqueia a recaptação serotoninérgica com baixa ação em outros receptores monoaminérgicos, causando uma menor incidência de efeitos colaterais. Então, nós temos como ação pós-sináptica uma baixa ação em outros receptores pós-sinápticos. Quais seriam os efeitos colaterais desses antidepressivos? Sintomas anticolinérgicos, mais brandos que os anteriores, e com maior tolerância ao aumento de doses. Ou seja, o que poderia produzir? Taquicardia, constipação intestinal, diarreia, boca seca, retenção urinária, hipotensão postural inicial, uma baixa de libido, um retardo no orgasmo ou anorgasmia, insônia, náuseas, ansiedade e ganho de peso. Então, essas são as 3 principais classes de antidepressivos. Lógico que tem outros também, mas esses são os principais. Transmissão GABAérgica. Ju, Pode falar. a gente tem 10 minutos. Tu vai querer Parou? mais de 10 minutos? Vou terminar. Não, acho que eu vou terminar, Nubia. Tá, Vou tá terminar. bom. Pode seguir. Vou terminar. Tá. Então, nós temos aqui o GABA, que é o inibidor do nosso sistema nervoso central. Ele é o principal neurotransmissor inibidor no sistema nervoso central e ele é liberado por neurônios chamados GABAérgicos e encontra receptores específicos dos outros neurônios. Esses neurônios receptores, eles passam, então, por uma diminuição na condução neuronal, provocando a inibição do sistema nervoso. Então, como consequência, a pessoa pode ter a sensação de relaxamento, concentração e sono. A diminuição dos níveis de GABA pode ocasionar problemas como insônia e distúrbios de ansiedade. Aí nós temos aqui ciclo sono-vigília, tá? Que é o sono, estado de inconsciência, que pode ser interrompido por estímulos sensoriais, sendo que no coma não há resposta a estímulos sensoriais, e nós temos aqui 2 tipos de sono, que são os sonos de ondas lentas, não REM, que é a maior parte da noite, e não ocorre consolidação de sonho, né, na memória, é a questão do sono profundo. É aí que entra a ação das drogas hipnóticas. E nós temos também o sono REM, tá? Que ocorre a cada 25% dentro de 90 minutos do nosso sono. E quanto mais a pessoa está relaxada, mais o REM aumenta. Nesse sono aqui, há a consolidação da memória, a melhora do tônus muscular e aumento de acetilcolina e dopamina. Os benzodiazepínicos é uma classe importante que age no sistema GABAérgico e existem outros que atuam também na síntese do GABA, como, por exemplo, a isoniazida, tá? O primeiro fármaco dessa classe foi descoberto foi o clordiazepóxido, em 1955, com um tempo de ação de 1 a 3 dias, tá? Não sendo empregado porque tinha um gosto ruim. O protótipo dele foi o diazepam, que surgiu em 1963, e com um sabor mais agradável e tempo de ação de 1 a 3 dias também, e ambos potencializadores do GABA. Com relação aos BDZs, nós podemos dizer que eles são mais eficazes, mais baratos, estão entre os medicamentos mais prescritos do mundo, a tolerância, efeito indutor ao sono, e o efeito ansiolítico é imediato. Propriedades farmacológicas, potencializador do GABA, hipnótico em dose alta, que induz ao sono, sedativo em dose baixa, que causa sedação, ansiolítico
por diminuir o processo de ansiedade, e de neuroproteção, porque aumenta a hiperpolarização dos neurônios, o que evita a toxicidade neuronal e protege o nosso sistema nervoso central de descargas, né? E eles não são tóxicos. Efeitos indesejados: incoordenação motora e ataxia, potencializador do efeito depressor do álcool, pacientes com vício de álcool não pode ser prescrito, vias de administração oral e sublingual, e abstinência, sintomas muito frequentes: ansiedade, insônia, agitação, irritabilidade, tensão muscular e tremores. Comuns: náuseas, coriza, sudorese excessiva e raros delírios paranoides, alucinações, convulsões e despersonalização. Dependência: padrão de uso, altas doses, uso prolongado, uso contínuo, droga de meia-vida curta, alta potência, e a escolha dele: tendência a acumular no organismo, e a retirada desses BDZs. É indicado substituir pelo diazepam, diminuir gradativamente, né, a droga original, e a retirada total não deve ser feita em menos de 6 semanas. E o zolpidem. O zolpidem, ele é um outro fármaco também potencializador do GABA. Ele é indutor de sono e ele é hipnótico. E ele é utilizado para problemas de insônia. A duração de efeito de 2 a 5 dias, no caso de insônia ocasional, 2 a 3 semanas, no caso de insônia transitória, e por via oral, sublingual, e os efeitos colaterais: diarreia, sonolência e tontura. Ele pode ter ação aumentada por outro depressor do sistema nervoso central ou o álcool. Bom, gente, essa foi a abordagem, tá? Eu espero que tenha contribuído para o aprendizado também de vocês, contribuiu para o meu também. E, assim, eu fiz uma abordagem da parte da fisiologia, né, e fisiopatologia, fazendo uma correlação com esses fármacos, e eu quero agradecer pela oportunidade. Valeu e obrigada.